Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática, que é o professor Pedro e hoje vamos falar do simulado Foco Aprendizagem parte 3, continuação das outras duas aulas que nós já tivemos na semana passada. Então hoje, conteúdos variados, vou falar de equação, vou falar de plano cartesiano, vou falar de planificação de figuras, uma aula bem tranquila para vocês, então vamos lá, sem enrolação. Primeira questão, escreva uma equação do primeiro grau que represente cada uma das situações a seguir. E aqui eu tenho a primeira situação que é a letra A, o dobro de um número subtraído de 5 unidades é igual a esse número acrescido de 10 unidades. Beleza. Pessoal, como é que eu vou escrever isso aqui em forma de equação do primeiro grau? Bem tranquilo, tá? Isso aqui, vamos supor que é um conteúdo de expressões, tá? Se encaixa no conteúdo de expressões algébricas, são aqueles conteúdos que eu tenho números, letras e operações entre eles. Então vamos lá. Primeiro vamos traduzir essa frase aqui e expressar ela como uma equação. O dobro de um número, esse número eu não sei, eu vou chamar ele agora de x. Ah, professor, eu quero chamar de y, pode chamar da letra que você quiser, tá bom? Você pode escolher essa letra. Por que eu vou escolher essa letra? Porque é um número e esse número não foi me falado, então eu vou representar esse número com uma letra qualquer que eu possa escolher, você pode escolher no seu exercício, tá bom? Então, o dobro de um número, o dobro, o que é o dobro? O dobro é quando eu multiplico esse número por 2. Então, 2 vezes quem? X ou 2x, é a mesma coisa. E aqui ele falou subtraído, subtraído é menos, tá? É a subtração, subtraído 5 unidades, beleza. E aqui ele continuou, é igual, então eu vou colocar o sinal de igual, a esse número que eu escolhi aqui, que é x, eu chamei de x. Muita atenção, que aqui eu não vou colocar outro número, ali falou de um número, vou colocar x. Aqui falou de número de novo, só que eu vou colocar outra letra. Não, muita atenção, porque aqui ele falou do mesmo número, porque aqui, ó, igual a esse número. Quem que é esse número? Esse número que eu já coloquei aqui, que no caso representei pela letra x. Então eu coloco x novamente, acrescido quer dizer mais, que eu vou adicionar a 10 unidades. Ok? Beleza. Pessoal, aqui temos uma equação do primeiro grau. Mas pode ser que no exercício que vocês forem resolver, você pode simplificar isso aqui mais um pouquinho. O que é essa simplificação? Você pode igualar ela a zero, né? Porque fala de uma equação, ou também você pode deixar letras junto com letra e número junto com número, tá? É só para explicar um pouco a mais para vocês. Se fosse para dar uma melhorada nessa equação, o que eu poderia fazer? Poderia pegar o x e eu vou passar esse x para esse lado da equação, né? Vamos separar. O sinal de igual separa uma equação, aqui é chamado de primeiro termo, aqui é chamado de segundo termo. Então eu vou pegar o x, vou passar para o primeiro termo e eu vou pegar esse menos 5 e vou passar para o segundo termo, para ficar um pouco mais organizado. Eu vou deixar número junto com número, letra junto com letra. Posso fazer essa simplificação também. Então aqui ficaria 2x, esse x ele é positivo, passa negativo, que seria igual a um 10 que já estava aqui, né? Esse 5 que é negativo, quando eu passo para o outro lado da igualdade, para o segundo termo, ele vem positivo. Então ficaria mais 5. Resolvendo isso aqui, simplificando, tá? Então ficaria 2x menos x é x, que é igual a 10 mais 5, 15. E aqui eu simplifiquei o máximo que eu pude. Ah, professor, pode simplificar mais um pouco? Tem alguns exercícios que vão exigir vocês uma simplificação que iguala uma equação a zero. Ah, mas como assim? Chegou nesse ponto, o que você pode fazer? Você pode pegar esse 15 e transferir ele para o primeiro membro. Ficaria x menos 15 é igual a zero. O exercício pode te pedir isso aqui? Pode te pedir também. Mas no caso aqui eu quero que você saiba achar essa equação, mas tem exercício que vai te pedir para simplificar, tem exercício que pode te pedir para que você iguale essa equação a zero. Também pode pedir isso. Então, muita atenção com o que o exercício vai te pedir, tá bom? Letra B. Um número adicionado ao seu antecessor é igual a 203. Beleza. O número
não sei, vou dar outra letra agora, vou chamar de A, adicionado ao seu antecessor. Pessoal, vamos lembrar, o que é antecessor? Antecessor é o número que vem antes. Então, para poder descobrir o número que vem antes, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar da subtração. Porque antecessor é um que vem uma casa antes. Então, é mesmo que subtrair por menos 1. Então, vamos lá. Esse número eu chamei de A, adicionado a esse número ao seu antecessor. Então, eu vou trabalhar esse número novamente e vou subtrair 1. Por quê? Quando eu pego esse número e subtraio 1, eu vou ter o seu antecessor. Tá bom? Continuando, é igual a 203. Tá bom? Fechei aqui. Posso simplificar? Posso. Aqui eu tenho A. Aqui eu também tenho A. Os dois estão somando, né? Porque são positivos. Então, 2A, 1A mais 1A, 2A, que é igual a 203. E aí, esse 1, ele está no primeiro membro positivo. Vou passar para o segundo membro, ele passa, ele está negativo, né? Passo para o segundo membro, ele passa positivo. Então, seria o mesmo que eu escrever 2A é igual a 204. Professor, é para resolver a equação? Não, não é para resolver, é só para você escrever em forma de equação. Letra C, a idade de José é o dobro de seu irmão mais 5. As idades dos dois irmãos somadas é 35 anos. Então vamos lá, vamos pensar bem que essa questão é um pouco mais complexa. Ele falou aqui que a idade de José é o dobro da do seu irmão. Então não sabemos a idade do irmão. Eu vou chamar aqui, no caso de Y, não sei a idade do irmão, não sei a idade de José também, mas 5. As idades dos dois irmãos somadas é 35. Então vamos lá, vamos começar um pouco mais do final aqui agora. Eu sei que a idade dos dois eu vou somar e ela tem que ser igual a 35 anos. Aqui é a idade do irmão de José, que eu chamei de Y. Só que aqui eu não vou trabalhar com a idade de José chamando de outra letra. Eu vou trabalhar com essa mesma letra Y, porque ele não separou a idade dos dois. Então vamos lá. A idade de José é o dobro. Beleza, então eu vou colocar aqui, ó, 2Y. A idade de José, que eu estou chamando de Y, é o dobro da do seu irmão mais 5. Então eu pego o dobro da idade de José mais 5. Somar, aí o que acontece? Eu estou somando isso aqui porque depois aqui ele fala, ó, as idades dos dois irmãos somam 35 anos. Então eu pego a idade do irmão de José, somo a idade de José, que é o dobro do irmão dele mais 5, que somando essas duas idades é igual a 35 anos. E aqui eu finalizo essa questão. Posso simplificar? Posso. Simplificando ficaria assim. Pego esse y somado com 2y, 3y, esse 5 ele é positivo, vou passar para o outro lado da igualdade, vai passar negativo, então ficaria igual a 35 menos 5, porque aqui ele é positivo, passaria menos 3y é igual, resolver essa parte, que é 30, tá? Simplificando, tranquilo, mas chegou nessa parte aqui também, tá ok. Só se o exercício te pedir isso aqui. Letra D. Paulo comprou um fogão por R$700. Ele deu entrada de R$90 e dividiu o restante em 4 prestações mensais iguais. Então, essa questão também eu vou começar do final. Ele está falando aqui para mim que Paulo comprou um fogão e o preço do fogão foi de R$700. Ele vai ter que pagar 700. Mas qual vai ser a primeira parte dessa equação na efetuação desse pagamento? Ele deu R$90 de entrada, então vou colocar aqui R$90 de entrada e dividiu o restante em 4 prestações. Então eu vou ter que pegar os R$90 e somar mais esse restante de 4 prestações. Essas prestações eu não sei quanto que ficou. Como eu estou expressando em forma de equação, o que eu vou fazer? Eu vou chamar essas prestações de B. Não, na verdade não, vou colocar outra letra, vou chamar de P, de prestações. As prestações ficaram 4 prestações. Lembrando, pessoal, quando você faz uma prestação, uma divisão desses valores,
essa quantidade de prestação vai multiplicar, né? Então aqui é 4 prestações, multiplica pelo valor dessas prestações. Então ficaria 4 vezes P somado aos R$90 que ele deu de entrada, tá? E essa questão eu vou deixar assim para vocês entenderem melhor e finaliza aqui. Porque ela é para representar essa questão D, porque é uma questão diferente das outras, né? Ele deu R$90 de entrada, somado a mais 4 prestações iguais, e isso tudo tem que ser um total de R$700, que é o preço do fogão que ele pagou, tá? Questão 2, considere o plano cartesiano. Nesse plano cartesiano aqui, eu só tenho valores positivos. Aqui o eixo X, que é o eixo das abscissas, que está sempre na horizontal. Eixo vertical é o Y, que também é chamado de ordenadas. E aqui eu tenho só valores positivos, então é bem tranquilo, né? Positivo lado direito para X, positivo para cima em Y, o eixo Y, tá? E aqui eu tenho um peão, uma peça de tabuleiro para jogar xadrez. E aqui eu vou distinguir todas as posições desses pontos que ele me deu, inclusive a do peão. A do peão, pessoal, coordenadas ela sempre começa, ela vem expressa entre parênteses, ela sempre começa por x, vírgula, y, tá? Então quem é x aqui? X é 4, beleza, então aqui é 4, vírgula, o y, quem que é o y? O y veio aqui, ó, 5, beleza. Então o peão está na posição 4 e 5, beleza. Agora eu vou para as outras, né? Letra Q, qual é o ponto dela? 2, vírgula, 3. Letra N, posição 5, vírgula, no Y ele está na posição 1. Posição da letra P, 6, vírgula, 4. Letra M, ele está na posição X, é 4, e Y é 7. E eu também tenho outra para Y7, só que a letra O e o X é 1. Então aqui, ó, 1 para X e Y é 7. Beleza, vamos responder essas questões. Determine em que ponto se localiza o peão, já fizemos isso, quando for deslocado. Letra A, cujas coordenadas X e Y tenha 2 unidades a menos. Pessoal, X vai diminuir 2, então de 4 passa para 2. Y, que é 5, vai diminuir 2. 5 menos 2, 3. Qual que é essa posição? Letra Q. Só vem aqui e marca a letra Q. Simples assim, bem tranquila essa questão, tá? Letra B, cujas coordenadas Y tenha 2 unidades a mais. Tá vendo que ele não falou do X? Então o X você considera que ele continua no mesmo ponto, tá? O X é 4, então ele vai continuar no mesmo eixo X. 4, tá? E aqui o Y que sofreu alteração para 2 unidades a mais. Então se eu pegar o Y que é 5, somar mais 2, vai para quanto? Vai para 7. Então ele está na posição de letra M, tá bom? Letra C, cujo coordenadas X tenha 3 unidades a menos e Y 2 a mais. Então X, 3 unidades a menos. Se eu estou em 4, posição 4, se eu diminuir 3 unidades, e aí vai para, ó, tá aqui 4, diminui 3, ó, diminui 1, diminui 2, diminui 3. Beleza, era para estar aqui, só que o Y também sofreu alteração. Tenha 2 a mais. Se o Y está em 5, se eu aumentar 2, 6, 7. Então seria a posição de letra O. Letra D, cuja coordenada X tem 1 unidade a mais e a Y tenha 4 a menos. Então X, 1 unidade a mais, X é 4, aumentou, vai para 5, né? Então seria aqui, ficaria aqui mais ou menos, e o Y tenha 4 unidades a menos. O Y é 5, se eu diminuir 4, vai para 1. Então ficaria nessa posição de letra N. Por fim, que esteja 2 unidades à direita e 1 unidade abaixo do ponto atual. Então aqui ele já não falou, né, as coordenadas, ele falou de posicionamento. E aqui são 2 unidades à direita. Então se eu estou aqui para X, né, X e Y, se eu tenho que caminhar para a direita, eu vou adicionar
essas posições, e são 2 unidades à direita. Então, do valor 4, aumentando 2, vai para 6. Então, já vem para cá, né? 2 à direita. E uma abaixo. E aí eu vou abaixar essa unidade, né? Eu vou para baixo agora. Então, eu vou mover no eixo Y. Movendo no eixo Y, eu vou para baixo, eu vou para essa posição P, que é 6 e 4. Tá bom? Muita atenção com essa última questão, porque ele não trabalha os eixos, né? Ele fala de posições. Então, eu vou para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima. Para baixo, para cima, altera o eixo Y. Direita e esquerda, altera o eixo X. Tá? Só para finalizar nossa aula, vocês vão ter uma questão aí que fala sobre planificação de figuras geométricas. E aqui eu trouxe algumas figuras aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Se tiver alguma dúvida. Não acredito, vamos pegar essa figura que fica melhor para vocês entenderem. Aqui eu tenho essa figura que é um cilindro, tá? Um cilindro. O que é planificação, professor? Planificação é quando eu pego uma figura geométrica que tem 3 dimensões e transformo ela num plano. Como ficaria essa planificação dessa figura aqui, né? Por isso que eu vou apagar aqui, para que vocês podem voltar no vídeo e tirar um print, alguma coisa. Se eu for fazer a planificação desse cilindro, como vai ficar essa planificação? Eu tenho que observar que ele tem 2 círculos. E esta parte cilíndrica aqui, que é a capacidade de rolar, se eu for planificar ela, eu vou ter que cortar ela em um espaço, né? Eu vou ter que cortar ela em algum lugar, e aí ela vai ficar planificada desta maneira, né? Essa parte em volta, se eu cortar aqui e colocar num plano, vai ficar assim, vai parecer um retângulo. E eu tenho que observar que na parte de baixo eu tenho aqui um círculo e na parte de cima também tem um círculo, tá bom? Assim ficaria a planificação de um cilindro. Vamos para outra figura. Paralelepípedo, né? Ou um prisma, né? Também pode-se falar de um prisma. O paralelepípedo, eu tenho que observar que a planificação dele, eu tenho 2 partes que são quadrados, porque tem os lados iguais, e eu tenho 1, 2, 3, 4 partes que seriam um retângulo. Então, no caso, a planificação dessa figura ficaria aqui um retângulo assim, mais um e mais um. Tá? Estou fazendo a planificação bem rápido para vocês. 1, 2, 3, 4. 4 e eu tenho mais 2 quadrados. Geralmente, na planificação de uma figura dessa, os quadrados vêm aqui. Tá? Por quê? Por que vem assim? Se você for montar ela, né, essa parte vem para cá, essa parte que acompanha essa seria essa parte de cima, essa parte veria aqui, e esse quadrado aqui e esse quadrado aqui, eu montaria essa figura novamente. Então, planificação é isso. É a mesma coisa você desmontar essas figuras. Depois temos aqui um prisma, esse prisma de base triangular. Se for fazer a planificação dele, eu vou ter propriamente dito 2 triângulos, né? E se eu planificar essa parte aqui, é um retângulo. Quantos retângulos eu tenho? Tem 1, 2 e 3. Então, a planificação dessa figura ficaria 3 retângulos e eu tenho aqui 2 triângulos, né? Essa parte se encaixa aqui, essa parte vem aqui e essa parte vem aqui, tá bom? Ficaria assim, né? 3 retângulos e 2 triângulos, a planificação de um prisma. Por fim, finalizar nossa aula, planificação de uma pirâmide. A pirâmide, ela tem uma base quadrada e ela tem em suas laterais ela tem um triângulo, tá? Quantos triângulos ela tem? Tem 1, 2, 3 e 4. Então, a planificação dela viria com o centro sendo a base dela um quadrado e as suas laterais veriam acompanhada de 4 triângulos. Essa parte, esta e essa parte de baixo. E aí fica bem tranquilo de vocês entenderem essas planificações com essas figuras. Espero que tenha ajudado vocês e fiquem com Deus até a próxima. Vamos ter os cuidados básicos aí, né? Usar álcool em gel, distanciamento e sempre lavar as mãos e uso de máscara, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima.